Onde você mais sofreu, Deus pode usar para impactar outras vidas. Olha, não tem nada nessa vida por acaso. Deus é especialista em transformar até aquilo que parecia ter sido errado em bênção. Foi assim na vida de inúmeros servos deles, estão as suas histórias relatadas na Bíblia, e você vai ver que daqueles que Deus usou para fazer coisas memoráveis, ninguém teve uma vida perfeita. Ninguém teve uma conduta totalmente ilibada, ninguém teve uma vida irretocável. Pelo contrário, Ele se agrada de usar os seres imperfeitos que somos nós para fazer grandes proezas, porque aí a glória não fica sobre aquele que fez, simplesmente a glória pertence àquele que é capaz de operar todas as coisas por nosso intermédio, mesmo nós que somos imperfeitos, somos capazes de, por meio do poder e da graça dele, fazer grandes coisas. Vamos meditar nestas palavras? Na mesma área em que você sofreu, Deus está te preparando para ajudar outras pessoas. O que parecia ser um bloqueio pode se tornar um talento e um chamado. Tem base bíblica para isso? Claro que tem. Propósito por trás da dor. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Onde sofremos é onde Deus deseja nos capacitar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus transforma dores em propósitos maiores e Ele está moldando você para algo extraordinário. Exemplos bíblicos? Muitos. Alguns deles eu vou citar agora. Sofrimento para revelar talentos e chamados. Foi assim com José no Egito. Traído e rejeitado, foi preparado no sofrimento para se tornar o salvador de muitos. Ele mesmo reconhece. Versículo de Gênesis, capítulo 50, versículo 20 diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Esse é um sentimento, essa é uma frase do próprio José, que apesar de viver a dor da rejeição, da traição por parte dos seus irmãos, entendeu que os planos de Deus são maiores. Com Pedro não foi muito diferente. Apesar de negar Jesus, ele foi usado como líder na construção da igreja em Jerusalém. Versículo de Lucas, capítulo 22, versículo 32. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Esse mandamento ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Pedro recebeu de Jesus Cristo essa incumbência antes de negá-lo por 3 vezes. Quem diria? O Pedro, que se encontrava amedrontado quando Jesus estava preso, ao ponto de negá-lo, de dizer que não o conhecia. Pouco tempo depois, pregava um sermão tão poderoso pela ação do Espírito Santo que mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Onde você caiu, onde você falhou, você pode ser restaurado e com a sua experiência ajudar a restaurar outras pessoas, porque você terá sentido a mesma dor, você terá a experiência necessária para conduzir outros ao triunfo eterno que nós podemos acessar por meio da graça de Jesus Cristo. Fraquezas são transformadas em virtudes pelo poder de Deus. Seu bloqueio pode ser o seu talento. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nasce um ser humano, quando um bebê é gerado e uma criança vem ao mundo, e é incrível a luta que os seres humanos enfrentam para vir ao mundo. Não é à toa que existe uma grande quantidade de abortos e aqueles que os defendem, porque cada ser humano é um propósito divino. O mandamento que Deus deu a Eva e Adão lá no Éden é: crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra. E ao invés disso, muitos de nós querem contrariar os planos de Deus, alguns não querem ser pais ou mães e se sentem no direito de não ser. Outros querem limitar a Deus e querem planejar a vida como se tivessem toda a autonomia para fazê-lo.
E há aqueles que detestam as novas vidas que são geradas para a glória de Deus. Há aqueles que defendem que essas vidas não venham ao mundo. Tem quem diga que o planeta já tem gente demais. Mas o que está por trás disso? Uma luta severa traçada pelo inimigo para impedir que o plano de Deus seja cumprido, mas ele não vai conseguir. E aí, quando muitos de nós nascemos, nós somos traumatizados em algum momento da vida por algum evento, uma violência, uma palavra, uma situação, e aquilo nos faz ter um bloqueio. A criança que antes falava muito, se relacionava bem com todo mundo, conversava com todas as pessoas, agora fica com dificuldade de conversar. Alguma coisa aconteceu que essa criança não tem mais confiança de conversar com as pessoas. E outros males, outros traumas que ocorrem, eu não vou me aprofundar neles aqui. A gente até pode fazer isso outro dia, mas o que eu quero que você saiba é que há uma luta tremenda para que você não manifeste o seu talento, para que você não cresça naquilo que Deus te predestinou a crescer, mas os planos dele não podem ser frustrados a não ser que você não queira, porque ele te deu livre-arbítrio para escolher. Onde você vê fraqueza, Deus vê potencial. Quantas não são as pessoas que eram tímidas, mal conversavam, mal falavam o seu nome, ficavam ruborizadas quando tinham que se comunicar com pessoas desconhecidas. E hoje são grandes mensageiros da palavra de Deus, grandes palestrantes, professores, gente que superou os seus limites e faz um bom trabalho porque entendeu isso, entendeu o seu propósito na vida. Moisés é um exemplo disso. Ele tinha dificuldade de fala. Quando Deus o incumbiu de libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, ele disse: Senhor, mas logo eu não sei falar direito, eu sou pesado de fala, eu sou um desastre em termos de comunicação. E Deus disse: eu vou até mandar o teu irmão Arão para te ajudar, mas é você. Quando Deus te escolhe, meu irmão, meu amigo, minha amiga, só você pode impedir. Bloqueios são oportunidades para você depender de Deus. Você sabia que há uma grande diferença entre aquele que tem o talento, tem a ousadia, mas não tem a dependência divina, e aquele que talvez nem tenha tanto talento, não seja ousado, mas resolve confiar em Deus e na sua graça? Quem é que a longo prazo vai cumprir o propósito divino? Aquele que se coloca debaixo do senhorio divino, na dependência, do reconhecimento de que Deus é que é poderoso para fazer tudo o que quer fazer por nosso intermédio e não nós mesmos. A longo prazo, a médio e longo prazo, aquele que depende de Deus será mais bem-sucedido do que aquele que depende ou confia em si mesmo. A Bíblia está cheia destes exemplos. Você é preparado para ajudar outras pessoas. Olha, há quem diga que se você não servir as outras pessoas, se o teu trabalho, se aquilo que você faz não for capaz de ajudar o próximo, você não vai ser feliz. Não importa quanto dinheiro você ganhe, tem muita gente bem-sucedida que descobriu isso na prática. Não há nada melhor, mais realizador do que ser capaz de ajudar as outras pessoas. Deus usa sua experiência para impactar vidas. Sua dor te qualifica, sua experiência te prepara para entender e consolar outras pessoas. É até uma questão de lógica. Como é que você vai aconselhar alguém sobre algo que você não viveu? Como é que você vai dizer, calma, vai passar, se com você nunca aconteceu? Grandes desafios geram histórias impactantes que podem tocar vidas. Coríntios, capítulo 1, versículo 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que passam por tribulação ou por tribulações.
Sabe, um dos versículos que eu mais admiro na Bíblia diz que Jesus Cristo em tudo foi tentado como um de nós. Ele se apossou da natureza humana. Ele abriu mão dos atributos divinos e veio viver como um homem, sujeito a todas as tentações. Com as nossas fraquezas, sentiu fome, teve frio, sede. Quantas vezes ficou cansado? Certamente foi tentado mais do que qualquer outro ser humano por quem ele era. E em tudo ele resistiu. E resistiu com a palavra de Deus. Para quê? Para que ele pudesse ser oferecido sem mácula, como o cordeiro sem mácula para tirar o pecado do mundo. E é por meio deste sacrifício que nós fomos feitos novamente filhos de Deus. Nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é dele, nós herdamos também porque somos co-herdeiros, porque agradou ao Pai nos fazer co-herdeiros com Cristo. Não que nós tivéssemos mérito algum ou importância alguma a não ser a dada por Ele. E Ele foi capaz de suportar tudo para nos fazer vencedores. Quando você sofre, a sua dor te qualifica a ajudar as outras pessoas, a ser inspirador, a compartilhar experiências. O chamado para seguir em frente. Permita que Deus transforme sua dor em propósito. Não fique preso ao bloqueio. Confie que Deus tem um plano maior. Fraqueza se torna ministério. O que você considera uma fraqueza pode ser o início de seu ministério. O que é ministério? É um serviço, é um chamado, é uma vocação que você tem para desenvolver nessa vida e ser útil, se realizar. Entregue suas dores e bloqueios a Deus hoje. Peça a Ele para mostrar como você pode transformar isso em talento e chamado. Na área onde você mais sofreu, Deus quer te usar como uma luz para os outros. As pessoas vão ver, puxa, mas o fulano, de onde ele veio, olha como ele era. Olha quem era o fulano e olha onde ele está hoje. Você vai servir de exemplo, você vai servir de inspiração. Deus anseia por trabalhar com aqueles que querem ser dependentes dele e serem verdadeiros outdoors ambulantes da sua graça. Eterno Deus, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor se agrada em usar aqueles que não são, aqueles que muitas vezes são desprezados, não têm aparência, não têm nada que os qualificasse a ser reconhecidos neste mundo pelos critérios que o mundo usa, mas que são chamados por ti e mediante a tua graça, com o teu poder, fazem proezas para a glória do teu nome. Muito obrigado por nos escolher e nos dar a oportunidade de ter um propósito, ter uma ação, ter um lugarzinho no teu plano. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.